Louvamos ao Senhor. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Agradecer a Deus. Estou vendo aqui o Wesley, né? E a Laodiceia. E Deus fazendo milagre, né? Cada dia, né? Não é fácil, né? Mas o Senhor é bom. Abra a sua Bíblia comigo, lá em Levíticos. Nós vamos ler primeiro Levítico capítulo 6, e o versículo 12. Levítico capítulo 6, versículo 12. E nós vamos falar algo importante para nós. E o tema da nossa mensagem hoje é: não deixe o fogo, a chama do Espírito Santo apagar. Mantenha o fogo do Espírito Santo aceso na sua vida. Como é que eu vou evitar com que essa chama do Espírito se apague na minha vida? Porque é você. Quem tem que cuidar para que a chama não se apague, para que a presença somos nós, é individual. A salvação, ela é individual, e nós vamos tratar sobre isso hoje, né? Pedindo que o Senhor venha mesmo com a revelação do Espírito Santo dele sobre nós, preparando o nosso coração para a Santa Ceia, preparando o nosso coração para esse momento de gratidão. É somente isso que nós podemos falar e dizer ao Senhor: somos gratos, Senhor, somos gratos a Ti, Jesus. Mas se você ver o versículo 8, olha lá, Levítico 6, 8, amém? Vamos para o 8 para a gente fechar no 12, que diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo assim: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre a lareira do altar, e a noite inteira até amanhã, e a noite inteira até a manhã seguinte, nela se conservará aceso o fogo do altar. E o sacerdote então vestirá uma túnica de linho, as suas calças retirará, e as suas calças de linho sobre a sua pele, e retirará a cinza que o fogo consumiu do holocausto no altar, e porá junto ao altar. E depois trocará as suas vestes, vestirá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. E o fogo se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Põe a mão no seu coração, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nesta manhã o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da Tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Aleluias, amém? Não deixe a chama do Espírito Santo apagar em você. O grande desafio que nós temos, desde o momento que a gente aceita Cristo, desde o momento que nós temos a experiência de fé com Cristo, desde o momento que nós temos a experiência sobrenatural da presença de Cristo em nós, é manter isso, não é verdade? Quem já morou no sítio sabe como funciona, quem tem um fogão a lenha sabe como funciona. O fogo tem que continuar aceso ali. O problema não é só, vamos pensar aqui, começar a fogueira, né? Para começar a fogueira tem todo aquele ritual, você tem que correr atrás, tem que fazer. Mas se não houver uma manutenção, o fogo se apaga. Se não houver uma manutenção, o fogo se apaga. Da mesma forma, sou eu e você. Se nós não entendermos o propósito de Deus na nossa vida, de uma manutenção, durante o sacrifício, como sacerdotes do Senhor, como oferta ao Senhor, como adoração ao Senhor, se não entendermos que esse é o recado de Deus,
E isso se aplica na nossa vida espiritual nos dias de hoje. Se nós não entendermos o propósito de Deus, se nós não vigiarmos, se nós não nos cuidarmos, se nós não nos disciplinarmos, a chama apaga, a chama enfraquece. Por isso que estão muitos hoje que estão desviados, por isso que estão muitos hoje longe de Deus. Por isso, irmãos, aí a pessoa fala assim: não, pastor, eu saí da igreja, mas de Deus eu não saí, da presença de Deus eu não saí. Eu falo: amém, irmão, você está orando? Não. Você está lendo a Bíblia? Não. Você está jejuando? Não. Não, eu continuo crendo em Deus, mas voltou para o pecado, voltou para tudo que não prestava, não adianta nada, para Deus não adianta nada isso. Ah, mas eu saí da igreja. Não, o problema não é sair da igreja, é sair da presença de Deus. Toda vez que alguém precisa sair, que a gente precisa promover alguém, eu falo: irmão, é melhor que você não está mais dando certo aqui, vá para outra igreja, onde você vai ser bênção lá. Você não pode sair da presença de Deus, não é sair da igreja. Mas na maioria das vezes, quando alguém já sai da igreja, na maioria das vezes ele já saiu da presença há muito tempo. Quando ele vai para outra igreja, vai congregar, tem um ministério, é diferente. Mas eu estou falando, quando a pessoa já pede para sair da igreja, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele já saiu da presença. Ele pode até, de repente, no outro lugar que ele for congregar, ele ter uma experiência de fé e precisar consertar a igreja que ele saiu, só isso. Mas fora isso, esse é o propósito. O problema não é manter esse fogo aceso, manter o fogo do sacrifício, o fogo dessa presença de Deus, faz a diferença muito para a nossa vida, sim, porque o sacerdote do Antigo Testamento era responsável para não deixar esse fogo do altar apagar. E quando Jesus fez esse reino, e ele nos fez sacerdotes junto com ele, e aí traz para mim e para você a responsabilidade de, a partir de agora, manter a outra chama. Lembra? Quando o profeta João Batista fala assim: olha, eu vos batizo com água, mas após mim vai vir aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, olha o diferencial aí, entendeu? Esse fogo do Espírito Santo vem sobre nós, que agora nós somos o altar, lembra? Vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Então, a partir de agora, eu e você somos altar de Deus, eu e você somos casa de Deus, eu e você somos morada de Deus. E a grande diferença é fazer com que essa presença do Espírito, com que essa chama venha permanecer. Mas, pastor, não tem mais como, que lenha é essa, né? É a lenha que coloca de manhã, como o sacerdote falou, é a preparação do sacrifício que se coloca de manhã? Não, a partir do momento que eu e você, na nova aliança, no Novo Testamento, acontece uma nova ilustração, que o próprio Cristo traz para mim e para você. Abra sua Bíblia lá em Mateus, vamos lá para Mateus, capítulo 25, verso 1. A seguir, nós vamos ler no Mateus 25, do 1 ao 4. E essa palavra traz aquele contexto muito bonito, né? Da história, quando Jesus traz a ilustração da parábola das 10 virgens. E aí essa parábola mostra algumas coisas interessantes, né? Porque eu tenho que ter 3 coisas que eu preciso fazer para que a chama do Espírito continue sobre a minha vida. A primeira coisa, fala comigo, manter um relacionamento diário com Deus. Fala comigo, manter um relacionamento diário com Deus. Amém? Por isso que a gente tem batalhado com os irmãos. TSD, levanta cedo, prioriza ali com o Senhor. Bíblia, um tempo de leitura bíblica, um tempo de oração, um tempo de louvor. Porque se você não separar esses primeiros tempos, essas primícias, lembra, nós falamos sobre primícia mês passado, se você não prioriza depois, não pense que você vai conseguir depois, que você não vai conseguir. Prioriza, primicia ao Senhor, amém? E olha que interessante, ó, então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que,
pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Amém? Então, se o sacerdócio do Antigo Testamento, vamos pensar, era a madeira, né? A madeira, que é a matéria, né? Traz uma ilustração para nós diferente. Traz agora para mim e para você o azeite. No dia de Pentecostes, um vento impetuoso invade a casa, e aí as pessoas que testemunharam isso, inclusive está na Bíblia, em Atos 2, falando que as pessoas que receberam o Espírito Santo, viram em suas cabeças línguas como de fogo, era como se viessem línguas de fogo na cabeça. Então, o que faz a língua de fogo é a famosa lamparina, né? Quem já morou na roça aí, né, sabe como é que é a lamparina, né? Na verdade é isso, é a lamparina com querosene, né? No nosso Brasil aqui é lamparina com querosene. Lá no Oriente é a lamparina com o azeite, né? Com o azeite. Quando se tinha na Noruega, é óleo de baleia, óleo de foca, é o óleo que queima ali, é o azeite, é o óleo que queima, né? Mas isso é interessante, que aí, desta forma, acontece algo diferente. Agora é manter esse azeite, essa unção, o azeite da unção. E porque a madeira, ela simplesmente queima e vira o quê? Cinza. O sacerdote tinha que pegar essa madeira, depois de queimada, jogar a cinza fora, sobrava algum resto ali. Então, por isso que se traz a ilustração da primeira aliança, né, da velha aliança, vamos pensar, que era muita regra, então as coisas eram mais físicas do que espirituais, era tudo físico, porque cada vez que alguém pecasse, um inocente tinha que pagar pelo pecado, um boi tinha que morrer, um bezerro tinha que morrer, um cordeiro tinha que morrer, um pombinho tinha que morrer, entendeu? Não tinha jeito, né? Quando alguém pecava, um inocente tinha que derramar, lembra do bode? Fulano é bode expiatório, né? E muita gente não sabe o que é bode expiatório. O bode que expiava o pecado da pessoa. A pessoa estava com pecado, ó, eu pequei, eu fiquei com tal, vamos pensar um pecado aqui, né, um pecado corriqueiro. Vai lá o sacerdote e fala: olha, isso é o bode expiatório. Aí pegava o bode, levava no deserto e deixava o bode lá no deserto, para o bode morrer pelo seu pecado, pelo meu pecado. Então era tudo físico. Quando entra o propósito divino, de próprio Jesus, sai essa ilustração da madeira, né, do físico, do pó que resta ali, e entra a ilustração espiritual do azeite, gente. Porque o azeite, ele, como diz o outro, ele não deixa rastro, né? O que sobe, sobe, né? Sobe. O azeite, simplesmente, ele vai evaporando, ele vai queimando, ele vai evaporando. Ah, vou jogar esse azeite aqui que não deu, né? Está estragado. Não, o que foi, subiu. E o azeite é um negócio tão interessante, a unção é uma coisa tão interessante, gente, porque tudo quanto é tipo de coisa pode se desaparecer, vamos pensar de uma forma assim, mas eu estou falando de uma ilustração espiritual, mas o azeite é diferente. Você sabia por que todas as vezes que os grandes homens de Deus, os grandes profetas de Deus, quando eles tiveram uma experiência com Deus ali, sem saber, eles falavam assim: olha, eu vou derramar um azeite nessa pedra para marcar aquele momento. Lembra? Abraão fez isso, o Jó fez isso, Jacó fez isso, tá? Lembra quando Jacó teve o sonho, que ele sonhou que uma escada subia, anjos subia e descia, aí ele falou assim: olha, isso aqui é Betel, é a casa de Deus, e a Bíblia fala que ele ungiu aquela pedra. E olha que interessante, o óleo da unção é um negócio tão interessante, que se tem alguma coisa que mancha a pedra e não sai de jeito nenhum, é o óleo. É o óleo. Quando o óleo cai na pedra, por mais que aquela pedra é rígida e sólida, a partir do momento que você unge aquela pedra ali, o óleo não consegue, ele penetra naquela pedra e não sai nunca mais. Quando você já acabou manchando aquela pia de mármore em casa, o piso, alguma coisa assim, por quê?
porque o óleo, ele penetra e não volta mais. Assim também é o Espírito Santo de Deus. Para mim e para você, que a gente tem um coração de pedra, um coração amargurado, um coração que precisa de cura. E aí vem o quê? Aí que entra o propósito da unção. Quando essa unção cai, nenhum coração de pedra resiste. É uma ilustração que eu estou falando para você. A marca fica ali na pessoa. Ele pode até abandonar Deus, ele pode até, mas a marca ficou. A palavra entrou. O coração de pedra pode até rejeitar a palavra no contexto, mas o azeite caiu, a palavra ficou. Aquele que está desviado, que está amargurado, aquele que, entre aspas, fala hoje, né, que ele já foi crente. Vocês dias eu encontrei um rapaz, e ele estava na barbearia. Aí eu falei: ô rapaz, você é pastor da igreja missionária? Eu falei: sou. Aí ele falou: pois é, eu também já fui da igreja missionária, meu pai, todo mundo, e lá na IMUB de Maringá, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, meu pai foi lá, quase pastor, foi falando, falou: rapaz, que bênção, quero conversar com você, você faz parte da história da IMUB, eu quero conversar com você. Ele olhou e falou assim: para mim, eu não tenho nada para falar, eu só tenho desgosto, não gosto de crente, não quero saber de crente, e nem de igreja. Eu falei: amém, né? O que eu fiz? Não falei mais nada com ele, terminei de cortar meu cabelo ali, né? Então, para que você falou, então, que você era de uma igreja nossa de Maringá, de 30 anos atrás? Tá, mas o que eu vi naquele rapaz? Sempre oro por ele. O coração dele estava amargurado. Não sabemos a situação que aconteceu lá, mas fez com que eles deixassem a chama apagar. Porque claramente ele falou: eu nasci naquela igreja, fui batizado naquela igreja, toda a minha família era daquela igreja. E por que essa rejeição? Não só a igreja, mas a palavra. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O que eu preciso? Eu preciso de um relacionamento diário com o Senhor. Eu preciso manter acesa essa luminária. Eu preciso entender que o Espírito Santo hoje é que mantém essa chama acesa. Provérbios 20 e 27. Põe para nós aí, Provérbios 20 e 27. Eu gosto desse texto, quando ele fala lá em Provérbios 20 e 27. Põe para nós no telão. Está dizendo o seguinte, ó: a alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. A lâmpada. Quando a lâmpada é ligada, quando a luz é instalada, nas trevas mostra o que está a acontecer. Eu e você precisamos desenvolver esse relacionamento diário com o Senhor. As virgens prudentes não só levaram azeite, mas levaram a reserva. Qual é o grande problema que muitas vezes nós temos quando a gente não tem um relacionamento diário e um devocional diário com Deus? Sabe o que é, irmãos? Nós podemos até ter Deus, mas nós não temos a reserva. Nós não estamos preparados. E quando isso acontece, vem o inimigo, vem o noivo, vem a oportunidade, a gente está sem reserva, fica para trás. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Amém? Primeira coisa, manter um relacionamento diário com Deus. Segunda coisa, fala comigo, priorizar a minha vida espiritual. Esse texto falando dessas virgens prudentes, que elas prepararam as lâmpadas, mas as outras não. Olha lá, continuando, versículos 5 a 8, está dizendo o seguinte: demorou o noivo a chegar, e todas elas ficaram com sono, tá? Depois volta lá, Mateus 25, tá? Deixa salvo, nós vamos trabalhar bastante aí. Demorou o noivo a chegar, todas elas ficaram com sono e dormiram.
À meia-noite, porém, ouviu-se o grito, aí vem o noivo sair ao seu encontro. E então todas aquelas virgens que se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, mas as insensatas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, e as nossas lâmpadas se apagaram. Amém? As duas não estavam com azeite, as 10 não estavam com azeite, mas a hora que o noivo chegou, as imprudentes apagaram as lâmpadas. Dá o teu azeite que a minha lâmpada apagou. Irmãos, se nós colocarmos a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, o nosso propósito da experiência de fé, como nossa responsabilidade, é minha responsabilidade, não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do meu discipulador, não é responsabilidade da minha mãe, do meu pai, do meu esposo, da minha esposa. A responsabilidade de manter o azeite, de manter a reserva do azeite, é minha. É a responsabilidade que nós temos. O grande problema, irmãos, é que todas as vezes que nós fracassamos, desviamos, caímos, a culpa nunca é nossa. A gente sempre culpa alguém por ter apagado a chama no nosso coração. A culpa nunca é nossa. Satanás coloca aquele negócio. Lembra de Adão? O que Adão falou? Quando Deus olha para Adão e fala assim: Adão, rapaz, por que você pecou? Por que você caiu? Aí, a mulher que o Senhor me deu, olhou para a mulher: mulher, caíste? Ele: a serpente me enganou. Entendendo? A gente sempre quer culpar alguém pelo apagar da chama do Espírito em nós. E a nossa responsabilidade, eu preciso priorizar a minha vida espiritual, eu preciso colocar: Senhor, acende esse fogo na minha vida, no meu coração. Quando eu lembro do René Terranova, o René Terranova falou assim: irmão, você não está com vontade de chorar, chora porque você não está chorando mais. Você não está com vontade de se quebrantar na presença de Deus, se quebranta porque não está tendo, para que traga essa vontade na presença do Senhor. Para que isso aconteça, eu tenho que entender primeiro, eu preciso manter um relacionamento diário com o Senhor, eu preciso priorizar a minha vida espiritual, e eu preciso todos os dias fazer um autoexame. Aquela palavra, Senhor, lembra aquela palavra? Senhor, eu sei que Tu me sondas, eu sei que Tu me conheces. Se me assento ou se eu me levanto, o Senhor sabe dos meus pensamentos. Eu preciso desta aliança de responsabilidade. Mateus 25:10 está falando o seguinte: tendo elas ido comprá-las, chega o noivo, e as virgens que estão preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Amém? Eu preciso, como cristão, como sacerdote de Deus, eu preciso entender que é importante esse autoexame diário para ver como é que está o meu acesso, como continua. Infelizmente, essas 5 virgens loucas deixaram para fazer este exame quando a porta já havia se fechado. Qual é o grande desafio que nós temos? O grande desafio, quando nós vamos fazer esse autoexame espiritual, a gente reconhece o quê? Que a gente está com muitas falhas. Amém? E isso, irmãos, é o quê? Maravilhoso. Vou explicar para você por quê. A gente fica assim: Senhor, como eu pequei ontem, como eu falhei nisso, como eu preciso me consertar nisso. É isso mesmo, é isso mesmo. Se você está sentindo isso, é porque realmente Deus está trabalhando. Se você levanta de manhã já falando assim: Senhor, eu sou bom mesmo, hein? Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual ao irmão fulano, igual a irmã Beltrana, povinho fraquinho, povinho que não quer, eu não, eu tenho compromisso, eu sou fiel,
Aí Deus vai falar assim: meu filho, hoje eu vou te quebrar, camarada. Porque a soberba nos afasta de Deus, o orgulho nos afasta de Deus. Esse autoexame que você tem que fazer é: Senhor, obrigado pela tua misericórdia, eu não mereço, mas o Senhor teve misericórdia mais uma vez da minha vida. Obrigado, Jesus, obrigado pela tua misericórdia, obrigado. Eu falhei nisso, mas eu preciso do teu Espírito, eu preciso do teu azeite, eu preciso da tua graça, né? É isso que Deus vai fazer conosco, quando a gente entende o propósito de ser sacerdote, para não deixar com que essa chama do Espírito, esse fogo do Espírito Santo, se apague, se enfraqueça, mantenha aceso sobre nós, amém? Agora, gente, essas portas têm uma palavra interessante para nós. Por mais que Jesus falou lá que as portas se fecharam para aquelas 5 virgens loucas, nécias, imprudentes, a porta não se fechou para nós. Sabia disso? Nem para mim, nem para você. Essa porta ainda não se fechou. Essa porta continua aberta. Essa porta continua pronta, né? Nós já somos selados, já estamos esperando somente o chamado do noivo. E esse chamado vai fazer a diferença na hora de estarmos com o azeite pronto, a reserva de azeite, para que a gente venha manter o fogo do Espírito Santo sobre a nossa vida, aceso permanentemente. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus? Aleluias. O Ministério de Louvor pode subir para cá. A pergunta que eu faço para você hoje: como está o seu relacionamento diário com Deus? Eu quero desafiar você: separe, primicie ao Senhor. Não, um dia, não, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Primiciar um relacionamento diário, profundo com Deus. É 1 hora, 2 horas? Não, irmão, pode ser 15 minutos. Mas que seja aquele momento para você falar: Jesus, eu te amo. Jesus, obrigado. Senhor, me perdoa. Senhor, renova. Senhor, me dá graça. Priorizar a minha vida espiritual. Tudo que você vai fazer vai edificar ou vai te enfraquecer espiritualmente? Você está priorizando. E por último, entender que você precisa fazer um autoexame, eu e você, todo dia, e falar: Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida, e traz para mim a oportunidade de te glorificar mais uma vez. É isso que Deus tem para a nossa vida. Feche seus olhos neste momento.